Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito a quem veio no Foco no Afeto presencial aqui em São Paulo. Foi uma experiência muito linda, foi uma experiência incrível, foi poder abraçar muitas de vocês, poder olhar nos olhinhos de vocês, ouvir as histórias de vocês. Foi muito legal, gente, foi um dos melhores dias da minha vida. Gratidão a quem veio, né, na palestra do Arli, eu fui a coordenadora. E agora, dia 29 de julho, nós vamos estar em Recife. Então quem quiser e puder estar conosco no workshop de meditação do Arli, que eu vou coordenar, vai ser muito legal poder ver vocês pessoalmente. Para isso, gente, é preciso entrar num grupo fechado do Facebook, que lá que vão estar as informações. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser participar. Bom, então vamos ao tema do vídeo de hoje. Eu estava assistindo um tempo atrás um seriado, né? E aí teve uma cena bem interessante, assim, eu falei, poxa, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Era uma cena de uma mulher que estava casada, né, com um cara, e eu lembro que eles estavam na frente da casa deles, assim, num momento super romântico, um fazendo uma declaração de amor pro outro, um momento super bonito, assim, sabe, sublime. E assim, o telespectador fica encantado, né, nessas horas, porque é um momento de muito carinho entre eles. Aí ok, aí passa alguns segundos, passa um cara X de carro lá, que tinha uma questão com o marido dessa pessoa, e dá um tiro no cara e o cara morre. E aí a mulher fica desolada, isso acabou de acontecer, um momento super bonito, super sublime, e de repente o cara é assassinado. Isso, claro, é um exemplo de um filme, né? Mas na maioria dos filmes isso acontece, né, gente? De estar alguém lá vivendo um momento super bonito, aí de repente acontece assim uma tragédia, uma catástrofe, porque de alguma forma os filmes eles precisam gerar ali uma tensão, um conflito, porque a gente gosta do drama, né? Quanto mais dramático, mais dolorido, quanto mais a gente se mata de chorar, parece que melhor é o filme, né? Se a gente for pensar na nossa vida, na sociedade que a gente vive, é muito comum a gente incorporar o drama para o nosso cotidiano. Quando a gente é criança, isso tem vários livros do Osho, né, ele falando sobre isso, inclusive num livro que chama Alegria, que é muito legal, recomendo que vocês leiam. Então é muito comum, assim, quando a gente é criança, a gente tá lá brincando, tá feliz da vida e sempre de alguma forma vem alguém e fala, não, isso não pode, não, você vai se machucar, não, você vai cair. Então desde criança a gente é condicionado a ter medo, né, a se prevenir do mal. Tem até uma menina, quando eu falei sobre esse tema no meu mural do Facebook, teve uma menina que falou uma coisa muito interessante, ela falou, minha mãe desde criança fala que quem ri muito acaba chorando no final. olha isso, gente, vamos refletir sobre essa frase. Quem ri muito acaba chorando no final. Gente, olha o absurdo. Olha as coisas que a gente ensina para as nossas crianças, gente. Mas assim, é sempre assim, não vai se animando muito não fica muito felizinha não, que daqui a pouco você vai se ferrar, daqui a pouco vai vir a conta, né, o preço que você vai pagar por ser feliz. A gente meio que já fica com culpa de ser feliz, porque a gente foi criado numa sociedade que super valoriza o sofrimento. Mas aí você pode pensar, mas as pessoas gostam de fingir que são felizes, é isso que dá ibope. Na verdade, gente, aparentemente sim, só que existe uma grande diferença, isso eu aprendi com o Osho também, entre entretenimento e alegria genuína. O que acontece? O entretenimento, muitas vezes, ele é uma forma da pessoa se anestesiar para ela fugir de si mesma. Então, por exemplo, a pessoa vai, enche a cara numa balada, por exemplo, e passa o rodo na balada, sai pegando geral. Você
sem critério nenhum, né? Ou sei lá, a pessoa vai pra uma festa muito louca e bebe e usa drogas e tal. Isso é entretenimento, então ela pode ter uma ilusão de alegria. Só que normalmente depois que aquilo acaba, depois que passa o efeito da droga, da anestesia, a pessoa volta pra ela, porque não tem como a gente fugir da gente por muito tempo, né? Aí a pessoa sente aquele vazio, aquele mal-estar, porque na verdade ela usou aquela situação como uma anestesia. A alegria real, ela não vem de alguma coisa externa, ela não vem de uma festa que você vai, ela não vem de um relacionamento que você tem, ela não vem de algo externo, ela vem de dentro. E aí é claro que essas coisas externas, elas podem complementar, né? Porque elas vão estar em sintonia, você está vibrando alegria e aí você vai atrair situações que vão ser coerentes com aquilo que você está sentindo, mas não é a situação que causou aquilo. Porque senão, gente, não haveria tanta gente milionária aí no iate. Às vezes a pessoa está no iate, em Mônaco, mas está profundamente infeliz. Isso não é incomum, porque a gente não pode atribuir a felicidade a algo externo, a algo que a pessoa tem, a uma relação, não vem daí. A alegria, a felicidade, ela vem da consciência. Por isso que é possível, às vezes a pessoa tem uma situação social que não é das melhores, mas por dentro ela está bem com ela. Ela está realizada, ela tem olhinhos de alegria. O Osho fala muito que a felicidade ela não vem quando você está buscando por ela, ela vem quando você está relaxado. Quanto mais você busca alguma coisa, menos você encontra. Vocês já perceberam isso? Tem pessoas que falam que quem procura acha. Para algumas coisas pode ser, mas não para felicidade. Porque quando a gente procura alguma coisa, a gente fica muito no ego, na ambição. E isso gera uma tensão. E quanto mais tenso a gente fica, mais infeliz a gente fica. Então as pessoas que buscam felicidade, em geral, são as mais infelizes. Isso é muito louco, né? O Osho fala que quando você busca a felicidade, você encontra a infelicidade porque você ficou na tensão do ego. Mas quando você não está esperando, quando você não tem expectativa nenhuma, você meditou, tal, você está de boa, de repente você tem um momento feliz. Você nem sabe de onde vem aquilo, né? Muitas vezes não está acontecendo nada externo, mas você está bem com você. E quando eu lia isso no começo, eu falava, ai, fácil falar isso daí, na prática não é assim, né? Eu falava isso porque eu ainda não tinha vivido isso, então eu achava que quem falava isso estava iludido, porque eu não conhecia, minha consciência ainda não conhecia essa experiência. Até que teve um dia desses aí, que eu tava trabalhando em casa, né, muito. Aí teve um momento assim que eu parei para descansar um pouquinho. E eu abri a janela do quarto, tava um dia lindo, um dia de sol, mas tinha uma brisa assim, sabe? Aí eu abri a janela e fiquei sentindo aquela brisa gostosa, né? Tinha o sol batendo. Eu me senti tão feliz naquele momento, sabe? Foi uma alegria, um bem-estar, eu me senti conectada com o todo, minha consciência ficou tão elevada. Foram alguns segundos de estado meditativo, de estar completamente presente no momento, sem desejo nenhum. Aí eu falei, nossa, mas como isso é bom, né? Como isso é bom, dá vontade de ficar aqui para sempre. E a gente pode, né? Conforme a gente vai expandindo a consciência, a vida vira isso. Eu acredito nisso, né? Só que aí depois eu tentei buscar esse momento outras vezes, eu tentei provocá-lo e não acontecia. Aí eu abri a janela, eu queria sentir aquele êxtase, mas não, cadê? E aí eu lembrei do livro do Osho e fez muito sentido, porque não adianta a gente buscar, tem que ser espontâneo, porque quando a gente está buscando, a gente está no ego, a gente está no eu quero, a gente está tentando forçar uma barra para aquele momento acontecer. Mas quando a gente está entregue, está sem expectativa nenhuma, de repente as coisas acontecem, é muito interessante, né? Só que para isso, gente, a gente precisa abandonar
esse apego que o ego tem ao sofrimento, porque a nossa cultura, e muitas vezes também por conta das religiões que supervalorizam o pecado, a gente já nasce se sentindo pecador, já nasce se sentindo em débito, se sentindo devendo. Aí você pensa, poxa, mas como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso ter o direito de ser feliz se eu sou um pecador? Eu não posso, eu tenho que pagar um preço muito alto. Como é que eu posso ser feliz com tanta gente com problema? Né? Então você começa a se culpar e começa a boicotar a sua felicidade muitas vezes. E aí acontece um fenômeno muito louco, que é engraçado demais. O nosso ego, ele começa a criar problemas que não precisariam existir. Mas ele cria esses problemas porque quanto mais problema ele tem para resolver, quanto mais lutador ele se sente, quanto mais guerreiro, mais ele se fortalece, mais importante ele se sente. Vocês já repararam, gente, naquelas pessoas que ficam contando os problemas da vida? Elas ficam lá contando, porque minha mãe, não sei o que lá, meu pai, porque quando aconteceu aquele acidente, ela faz um drama. E aí fica todo mundo prestando atenção na pessoa e com pena dela, e a pessoa chorando, né? Vira aquela novela mexicana e a pessoa chora, e as pessoas querem acolher. E às vezes nem tá doendo tanto assim, mas a pessoa gosta porque ela se sente amada, né? Quando ela tá lá fazendo um show e falando como ela foi vítima, meu Deus, ninguém liga pra mim, porque meus filhos me abandonaram, meu marido, não sei o que, e chora, aquela ópera. Quem nunca? Quem nunca? Tudo bem, vamos deixar pra lá. Enfim, a pessoa faz aquele dramalhão e aí fica todo mundo, coitadinha, nossa, você quer ajuda? Bem, você tá precisando de ajuda? Às vezes chegam umas pessoas pra mim e a pessoa chega assim, Gisela, pelo amor de Deus, se você não responder ao meu e-mail, eu vou morrer. A minha vida acabou. Aí, no começo, eu entrava no drama da pessoa. Canceriana, mãezona, meio tonta, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? Deixa eu te ajudar. Eu ia lá, falava com a pessoa. Às vezes a pessoa nem me respondia, gente. Ou às vezes o problema passava, ela nem agradecia, sumia. Aí eu falei, minha filha, você tava querendo sugar minha energia, né, fofa? Era isso que você queria, agora eu não caio mais nessa não. Chegou com dramalhão, chegou com escândalo, falou, epa, peraí. Escândalo, drama, show é coisa do ego, que é vaidoso e que gosta de atenção. Porque ele acha que assim ele vai ter atenção. Só que, gente, tudo, absolutamente tudo que acontece conosco, a gente tem recursos para lidar, mesmo que a gente não perceba. Quando a gente entra no drama, no desespero, no show, a gente não consegue ver esses recursos, porque tudo que acontece com a gente, tudo aquilo que está fora, como dizem as leis herméticas, tudo que está fora também está dentro da gente. Então, se uma situação veio para nós, gente, é porque a gente tem recursos para lidar, a gente tem condições para lidar, senão aquilo não teria acontecido. Quando a gente começa a fazer show, ficar desesperado, se fazer de vítima, fazer drama e chorar, a gente não consegue ver a solução, porque a gente não consegue olhar pra dentro de tão ansioso que a gente fica. Aí a gente sai desesperado, procurando ajuda. Me salva! Gente, ninguém é salvador de ninguém. Isso é impossível, ninguém salva ninguém. Outra pessoa pode te inspirar a fazer com que você olhe para a sua essência. Isso sim, ela pode te inspirar, mas ela nunca vai ser capaz de resolver o seu problema para você. Enquanto você tá lá fazendo show, se fazendo de vítima, achando que tudo que aconteceu com você é responsabilidade do mundo e que você é um pobre coitado, você não consegue sair do lugar. Você fica na novela mexicana, alimentando o drama, a dor, para as pessoas terem pena de você. Tô pegando pesado, né? Gente, desculpa, mas eu preciso cutucar as feridas. Estamos aqui para isso. E quando eu falo isso pra você, eu falo isso acima de tudo pra mim, que eu já fiz muito isso. Às vezes faço. Confesso que às vezes faço, não me iluminei, né? Tô aprendendo, então tudo que eu tô falando pra você eu falo pra mim mesma antes de mais nada, tá? Então não pense que eu sou linda, maravilhosa, santa, iluminada, porque eu não sou. Eu também tô aprendendo, mas eu tô dando aqui algumas sugestões que podem tocar o seu coração. Então,
Lembra que quando você tá lá no sofrimento, no show, no drama, lembra que a gente vive numa sociedade que supervaloriza isso, que o ego precisa disso para se sentir poderoso. Quanto mais guerras você tem para lutar, mais causas sociais você tem que defender, mais coisas, mais pessoas você tem que salvar dos problemas, que o mundo tá acabando, meu Deus, mais forte o seu ego fica, porque ele sente que ele tem uma função. Quando você aceita a realidade, você agradece, você entende que está tudo certo como está, embora não pareça para o seu ego vaidoso, quando você agradece tudo o que acontece, tendo a convicção de que aquilo era o melhor naquele momento, você vai se centrando, você vai olhando para dentro. Você vai meditando, você vai agradecendo as situações da sua vida, você para de gerar tensão, você sai do estado de vítima e você percebe o Deus que há em você, você é um co-criador. Gautama Buda não é um ser iluminado distante de você, a mesma consciência que ele tem, você tem acesso, aquilo não é uma coisa longe. Osho, Jesus, Buda, Moisés, sei lá quem que se iluminou, Krishna, todos os iluminados dessa humanidade, eles trilharam um caminho que você também é capaz de trilhar. Você tem esse potencial, gente, todo mundo tem esse potencial de se iluminar. O Osho fala isso, né? Muitas vezes a gente acha que fulano se iluminou, então eu não posso me iluminar, porque só uma pessoa pode ter esse cargo de iluminado. Isso acontece com cargos para presidência, por exemplo. Você não pode ter mais que um presidente. Então isso sim inspira competição, mas quanto mais iluminados o mundo tiver, melhor para todo mundo. Não é porque uma pessoa se iluminou que a outra não pode se iluminar, não é porque uma pessoa está feliz que a outra não pode estar. Não tem competição aí. Quanto mais gente feliz, genuinamente alegre, melhor para a humanidade inteira, gente. Quanto mais iluminados, melhor para a humanidade inteira. Que bom que esse mundo conheceu mestres como Jesus, como Krishna, como Bodhidharma, como Nietzsche e tantos outros maravilhosos iluminados que passaram por aqui. Eles trilharam um caminho que a gente também está trilhando, eles facilitaram esse caminho, eles já mostraram pra gente como é que pode ser, como é que a gente pode inspirar o nosso Deus interno. Por isso que todas as soluções estão dentro de nós, a questão é a gente perceber. E aí o Osho fala, a felicidade ela não pode ser criada, ela tem que ser percebida. E aí, haja meditação, haja consciência pra gente perceber. Mas aí a gente precisa deixar o egão de lado, né? Aquele egão que adora criar uns problemas pra gente resolver, pra ter o que fazer. Tudo ilusão, gente. O problema não existe, o problema vem da nossa inconsciência. Quando a gente desperta, desenvolve a percepção, descobre o Deus que há em nós, todos os problemas somem. E a gente descobre que Deus não é algo externo, Deus está aqui dentro. Ele é o todo e nós somos o todo está em nós. Ufa! Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Então é isso, um grande beijo e até os próximos vídeos.